Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade ao assunto da aula passada, que é diversidade microscópica. Hoje vamos falar um pouco sobre os vírus, né? Vocês já devem ter ouvido falar que os vírus são causadores da gripe, por exemplo. Mas como é que eles provocam essa doença? Bom, os vírus eles não são formados por células, né? Eles nem são unicelulares nem pluricelulares, porque eles não são formados por células. E a estrutura deles é menos complexa que a estrutura das bactérias. De modo bem simples, podemos descrever um vírus como sendo formado por um envoltório externo, dentro do qual se abriga o que é chamado de material genético do vírus. Por não serem feitos de células, os vírus não se alimentam e não se reproduzem, né? Não são capazes de se reproduzir dentro de si mesmos. Para se reproduzirem, eles necessitam de uma célula que o hospede, no caso, as células hospedeiras, uma célula hospedeira. Mas como ficamos gripados, né? Quando uma pessoa gripada tosse ou espirra, muitas pequenas gotinhas de saliva são espalhadas no ar. É por isso que quando a gente for tossir ou espirrar, devemos colocar a mão à frente do rosto para evitar que outras pessoas fiquem contaminadas também. Então, quando os vírus atingem um novo indivíduo, né, dentro desse novo indivíduo, o vírus da gripe invade uma célula do nariz ou da garganta, por exemplo. E dentro da célula, o vírus libera o seu material genético. Esse material tem a capacidade de assumir o controle da célula e usar a sua estrutura para produzir novos vírus. Então, os vírus são seres vivos? Bom, como eles não têm célula, né, eles precisam de uma célula hospedeira, todos os vírus são obrigatoriamente parasitas do interior de células. Quando fora de uma célula, um vírus não costuma ser considerado um ser vivo. Afinal de contas, eles não têm as características de um. Quando dentro de uma célula hospedeira, os vírus atuam como parasitas e aí sim, até podem ser considerados viventes. Como vocês perceberam, os vírus também são bem distintos das bactérias, dos protozoários e de outros seres mais complexos, como animais, plantas e fungos. Doenças causadas por vírus, nós temos a AIDS, o sarampo, a cachumba, a hepatite infecciosa, febre amarela, ebola, dengue, febre chikungunya, catapora, varíola, raiva, poliomielite ou paralisia infantil. Os modos de transmissão dessas doenças são muito variados. Algumas, como gripe, sarampo e cachumba, são transmitidos por gotículas de saliva contendo o vírus. O vírus da dengue é transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, que o adquire ao picar uma pessoa contaminada. O vírus da febre amarela em ambiente silvestre é transmitido principalmente pelas fêmeas do mosquito do gênero Haemococcus e em ambiente urbano pelas fêmeas do Aedes aegypti. O vírus da AIDS não é transmitido por saliva, né, aperto de mão ou abraço, mas por contato com o sangue de uma pessoa contaminada ou por relações sexuais desprotegidas, isto é, sem o uso adequado de preservativos com ela. A AIDS é uma enfermidade grave que, sem tratamento especializado, pode levar o indivíduo à morte, ou seja, é uma doença que pode matar. Não é, gente? Espero que vocês estejam compreendendo até aí. Vou falar um pouquinho sobre a febre chikungunya. A febre chikungunya é uma doença causada por vírus do gênero alfa-vírus, transmitida por mosquitos do gênero Aedes, sendo o Aedes aegypti transmissor da dengue e o Aedes albopictus os principais vetores. Os sintomas da doença são febre alta, dor muscular e nas articulações, cefaleia e enxantema, e costumam durar de 3 a 10 dias. A letalidade da chikungunya é rara, ou seja, causar morte é raro, né? O indivíduo
vir a óbito por causa da chikungunya é algo raro, sendo ainda menos frequente que nos casos de dengue. Para evitar a transmissão do vírus, é fundamental que as pessoas tomem as mesmas medidas adotadas para o controle da dengue. Quais são as medidas? Verificar se a caixa d'água está bem fechada, não deixar vasilhas ao ar livre, verificar se as calhas não estão entupidas, colocar areia nos pratos dos vasos de plantas e evitar qualquer acúmulo de água parada. É apenas a gente tomar essas medidas, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a Zika, né? O Zika vírus. O Zika vírus foi isolado pela primeira vez em 1947, num macaco rhesus utilizado para pesquisas na floresta de Zika, em Uganda, no continente africano. Aproximadamente 20 anos depois, ele foi isolado em seres humanos na Nigéria. Dali, ele se espalhou por diversas regiões da África e da Ásia e alcançou a Oceania. Possivelmente, ele entrou no Brasil trazido por turistas que vieram assistir a Copa do Mundo de futebol em 2014. No nosso país, o vírus Zika encontrou um mosquito que, entre todos do mesmo gênero, serve de vetor para a sua transmissão, o Aedes aegypti. Também transmissor da dengue, da febre chikungunya e da febre amarela. Macacos e seres humanos costumam ser os hospedeiros. De certa forma, os sintomas são semelhantes nessas doenças, porém menos graves na febre Zika. Febre por volta dos 38 graus, dor de cabeça no corpo e nas articulações, diarreia, náuseas, mal-estar. A erupção cutânea, acompanhada de coceira intensa, pode tomar o rosto, o tronco e os membros e atingir a palma das mãos e a planta dos pés. Fotofobia, que é a aversão à luz, e conjuntivite são outros sinais de infecção pelo Zika vírus. Não existe vacina contra a doença, né? Que é de notificação compulsória. A única forma de prevenção é combater os focos do mosquito Aedes, típico das regiões urbanas de clima tropical e subtropical, e que ataca principalmente nos períodos de muito calor e chuva, pela manhã e ao entardecer. Então, gente, devemos ter bastante cuidado, né? É muito importante manter o paciente bem hidratado e procurar um médico assim que os primeiros sintomas se manifestarem. Espero que vocês estejam compreendendo, tá? As vacinas, a saúde e as defesas do organismo. Quando somos infectados por um vírus, nosso organismo imediatamente entra em atividade para combatê-lo e criar defesas contra ele. O funcionamento das vacinas se baseia justamente nessa capacidade de reação que o nosso corpo tem. E o que são vacinas? Vacinas são substâncias que, após serem administradas, enganam o nosso corpo, fazendo-o achar que foi invadido pelo agente causador de certa forma. Assim, ele se prepara para combatê-lo, desenvolvendo as defesas necessárias. Se um tempo após ter sido vacinado, o indivíduo for realmente infectado pelo agente causador da doença, seu organismo estará preparado para enfrentá-lo e não ficará doente. Dizemos que o indivíduo foi imunizado contra a doença. Há muitos meios diferentes usados para preparar as vacinas. Eles variam dependendo da doença. Um desses métodos é tornar o vírus inofensivo, por exemplo, por meio do aquecimento. Ao entrar no organismo de uma pessoa, tais vírus inofensivos desencadeiam a mesma resposta que o corpo teria se fosse infectado por vírus normais, criando imunidade à doença. Já que as doenças de origem viral não podem ser tratadas com antibióticos, o que deve fazer é preveni-las. A prevenção é feita com vacinas adequadas. As vacinas contra a gripe não são completamente eficientes nas diferentes epidemias. Isso porque os vírus estão sempre sofrendo pequenas mudanças em sua estrutura, decorrentes de alterações em seu material genético, chamadas mutações. O vírus da gripe de um ano não é igual ao do ano anterior. Isso dificulta a obtenção de uma vacina que imunize contra todas
todas as gripes, né? Porque a gente já ouviu falar que tem uma vacina